Hoje muita gente tem essa dúvida de quantas ações e fundos imobiliários deve ter em carteira. A galera tem muita dúvida sobre isso por causa do excesso de diversificação, porque você pode também acabar pulverizando o seu patrimônio, pulverizando, diluindo a sua rentabilidade. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre quantas ações, quantos fundos imobiliários você deve ter em carteira. Uma coisa que é interessante que você já saiba que seria o índice Sharpe. Ele mede aí o risco-retorno da sua carteira, ou seja, quanto que você vai ter de retorno com base no seu risco. Então, se você acaba diversificando demais, dizem que o índice Sharpe acaba descendo também, porque você acabou pulverizando a sua carteira. A sua rentabilidade acaba sendo afetada, acaba ficando diluída. Mas calma que a gente vai dar uma olhada e analisar melhor algumas coisas sobre a diversificação, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Porque o nosso objetivo aqui, como investidor, principalmente de longo prazo, é diminuir o risco da nossa carteira e aumentar a nossa rentabilidade. Óbvio que quanto menor for o nosso risco e maior for a nossa rentabilidade, melhor. Tem vários investidores gigantes que falam sobre diversificação. Por exemplo, o Lírio Parisotto, o próprio Luiz Barsi e o Warren Buffett. O próprio Lírio Parisotto, ele disse que tem mais ou menos ali 12 ações em alguns sites que eu vi ele falando sobre isso. Então ele diz que tem 12 ações em carteira e ele acredita que esse é o número que as pessoas conseguem acompanhar. Uma frase interessante do próprio Warren Buffett, que ele diz que diversificação de ativos é a proteção contra a ignorância. Só que tem uma coisa interessante aqui. A gente vem para o portfólio da Berkshire Hathaway, uma holding do Warren Buffett, que ele é um dos diretores. É engraçado porque ele diz essa frase, mas se a gente for olhar aqui o portfólio da carteira da Berkshire Hathaway, você vai ver que é muito diversificada. Ó, a primeira aqui, a maior posição é a Apple. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos na data que eu estou olhando esse site aqui, ela tem 50% do portfólio. Depois tem Bank of America, tem American Express, tem Coca-Cola. A gente vai descendo, tem outras empresas também. Ou seja, é uma carteira que é uma carteira extremamente diversificada, tem uma quantidade de ativos muito grande. Se eu não me engano, hoje a carteira da Berkshire Hathaway tem mais de 50 ativos. O próprio Luiz Barsi também fala sobre isso, sobre a diversificação para a gente não ter muitas ações em carteira. Porém, ele mesmo tem mais de 30 ações em carteira. Pelo menos é o que mostra em alguns sites, e se não me engano ele já falou sobre isso em um podcast. Só que aí entra uma grande sacada da carteira desses grandes investidores. Você viu ali no portfólio da Berkshire Hathaway, ali do Warren Buffett, do Luiz Barsi, eles concentram boa parte dessa carteira em uma quantidade menor de empresas, ou seja, as melhores empresas detêm a maior parte dessa carteira. Eles têm a maior parte dessa carteira em poucas empresas. Aqui na Berkshire Hathaway do Warren Buffett a gente viu que 50% da carteira está ali alocada em Apple, por exemplo. Ou seja, você tem ali uma carteira um pouco mais concentrada, uma parte da sua carteira mais concentrada em boas empresas. Os outros ativos, as outras ações, você vai tentando pescar algumas oportunidades. Ou seja, eles concentram boa parte ali da carteira em ações, em empresas específicas, em ativos específicos, em empresas de qualidade, boas empresas. Por exemplo, na Berkshire Hathaway, você viu ali que tem 50% do portfólio, 50% daquela carteira está alocada em Apple. Eles têm a carteira ali mais concentrada em boas empresas, porém eles também vão tentando pegar boas oportunidades, porém numa escala um pouco menor, ou seja, pequena parte da carteira eles investem nessas empresas que eles estão tentando pegar algum tipo de oportunidade. A diversificação ela vai ajudar sim na rentabilidade, porque tem momentos que alguns fundos imobiliários ou ações vão estar meio ruim, outras ações e outros fundos imobiliários vão estar melhor. São momentos, porém esses que estão melhores, talvez paguem até mais dividendos, vão te ajudar a fazer o rebalanceamento, te ajudar a tirar o dinheiro desses dividendos e reinvestir naqueles ativos que estão mais para trás, que estão piores em relação aos outros na sua carteira. Eu sei que você deve estar se perguntando, beleza, mas se é para eu diversificar, será que não seria melhor eu investir ali em um ETF que vai acompanhar os fundos imobiliários e investir no BOVA11, por exemplo, que seria o ETF da Bolsa de Valores, para pelo menos eu acompanhar esse índice e ficar ali na média do mercado? Aí que eu acho que é um engano de muitas pessoas. É legal para quem está começando ter ali uma ideia, só que tem um porém. A composição do BOVA11, por exemplo, vai ser diferente
da sua alocação de carteira. Por mais que você diversifique, invista uma quantidade de ativos, vai ser muito difícil você distribuir os pesos iguais ali da sua carteira com os ativos que tem no BOVA11. Por exemplo, se a gente pega aqui, se você quer investir, por exemplo, na Ambev, você vai ver que aqui no BOVA11, a composição dela, ela investe só 2% é alocado em Ambev. Então, por exemplo, vamos supor que você gosta mais da Ambev, você acredita um pouco mais nessa empresa e de repente na sua carteira ela tem um peso ali de 5%. Então aqui já vai ficar diferente, porque aqui no BOVA11 você tem aqui uma posição de 2%. Vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, Banco do Brasil. Vamos supor que você quer investir ali, você acredita mais nessa empresa do Banco do Brasil, você quer receber uma quantidade maior de dividendos, então você vai investir em Banco do Brasil, você gostaria de investir ali o peso de 10% da sua carteira, você quer investido no Banco do Brasil. Aqui você já percebe que só 3% é investido no Banco do Brasil, os outros é alocado em outros ativos. Então, por exemplo, eu quero investir em Taesa, eu gostaria de ter aí na minha carteira, sei lá, 8% investido em Taesa. Então aqui no BOVA11 você percebe que você só tem 0,3% da carteira investido em Taesa. Então provavelmente você não vai ter a mesma distribuição, o que eu acho interessante, porque você vai conseguir fazer a distribuição da sua própria carteira. Então tem ativos que você acredita mais, tem ativos que você acredita um pouco menos, talvez que sejam mais arriscados, pelo menos, por exemplo, lá no BOVA11, que talvez você não acredita ou que não faça sentido para a sua filosofia de investimento. Então percebe que não é a mesma coisa de você pegar e jogar seu dinheiro lá no ETF, lá no BOVA11, e você fazer ali a distribuição da sua carteira escolhendo uma quantidade de ativos. A rentabilidade vai ser diferente, o risco também vai ser diferente. É por isso que eu não acho tão interessante você chegar investindo já no BOVA11, porque tem algumas empresas ali que eles vão colocar, que vai entrar, né, no pacote, que talvez não faça sentido para sua carteira. A mesma coisa, você investir num ETF de fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários desse ETF que você não acredita, que não faz sentido para sua carteira. E se você quer aprender como você analisa um fundo imobiliário, como você investe em fundos imobiliários, se você quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, como investir em renda fixa, em stocks, que são ações lá nos Estados Unidos, em REITs, que são parecidos com fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição do vídeo. Agora, respondendo a pergunta, quantas ações e fundos imobiliários a gente tem que ter em carteira? Eu achei um estudo aqui muito interessante, onde ele pega aqui o nível de risco comparado com a quantidade de ativos que você precisa ter em carteira. Aqui no painel A, que ele coloca aqui na frente, seria o risco e quantidade de fundos imobiliários que você deveria ter em carteira. E no painel direito, que seria o painel B em ações, ele pega também o nível de risco, que seria de 100%, com a quantidade de ativos, que é a quantidade de ações que você deveria ter em carteira. Então, investindo em um fundo imobiliário, você tem um risco ali extremamente alto, um risco ali de 100%. À medida que você vai investindo, aumentando a quantidade de ativos na sua carteira, você vai vendo que esse risco ele vai se diminuindo até chegar ali em mais ou menos por volta de 40%. Então aqui eu acho interessante você ter uma quantidade de ativos aqui a partir de 7, 8, porque aqui é onde a gente percebe que começa a diminuir o risco. E a partir de 16 ativos, você vê que o risco continua praticamente a mesma coisa. E vindo aqui para o painel direito, é a mesma coisa em ações. Mais ou menos aqui ó, em 7, porque é onde começa a diminuir a curva de risco, indo até mais ou menos umas 16 ações. 7, 8, ações 7, 8 fundos imobiliários. Porque provavelmente você que está começando, talvez não dê conta de acompanhar todos esses ativos. E óbvio que você não precisa fazer uma alocação, um início forçado, eu vou ter 5% em 7 ativos e vamos ver no que dá. Não, você pode ir acrescentando esses ativos um de cada vez, indo conforme o seu momento de investidor, porque você vai errar, você vai fazer muita besteira ainda na sua caminhada como investidor. Eu fiz e tenho certeza que todos os outros investidores fizeram também. Então, quando você está começando, você não precisa já começar escolhendo logo 7 fundos imobiliários e 12 ações. Não, você pode ir alocando à medida que você vai criando experiência. Lembrando que você vai ter 7 a 16 fundos imobiliários, mais 7 a 16 ações. Então você tem que já ter uma certa experiência para acompanhar esse número de ativos. E ainda mais, se você quiser investir lá no exterior, lá nos Estados Unidos, provavelmente você vai ter que ter uma quantidade talvez um pouco mais acima do que essa para analisar também. Então você vai ter que se preocupar com ações lá nos Estados Unidos e REITs também
lá dos Estados Unidos. Isso é normal à medida que você for criando experiência como investidor, essa quantidade de ativos ela vai aumentando. Se você quer aprender a como analisar uma ação do jeito certo, da forma correta, em 3 passos, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo.